Uma notícia urgente desta manhã: 6 pessoas morreram num incêndio em uma casa de repouso na zona leste de São Paulo. Nós vamos para lá com o repórter Bruno Piscinato, que tem as informações ao vivo. Bruno, bom dia para você. Bom dia, Mariana. Realmente uma tragédia aqui na zona leste de São Paulo. A gente está em frente a essa casa. Aparentemente não tem sinal de fogo, mas o incêndio aconteceu em um quarto dentro dessa edificação. No local funcionava um lar de repouso de idosos. 6 pessoas morreram, 5 idosos e uma cuidadora. Outras 2 pessoas foram socorridas e levadas para um hospital aqui da região. 2 idosas, uma delas em estado gravíssimo e uma outra até que consciente, conseguiu conversar com alguns dos paramédicos. A informação do Corpo de Bombeiros, muito importante: apesar de funcionar um lar de repouso de idosos, não existia alvará do Corpo de Bombeiros e nem um pedido de alvará para o Corpo de Bombeiros para poder funcionar esse lar de repouso aqui no local. O fogo começou no início da madrugada, nesse momento está completamente extinto. Os próprios bombeiros, o capitão do Corpo de Bombeiros falou aqui com a nossa equipe e ele explicou: quando o bombeiro chegou já não tinha mais nenhum tipo de incêndio. Agora olha só, tem o caminhão de combate aqui, foi até puxado mangueira para lá para dentro, mas o fogo já foi totalmente extinto. O capitão nos explicou que o fogo começou em um quarto, onde estava uma pessoa. Essa pessoa foi totalmente queimada e aí depois a fumaça se expandiu, saiu para outros cômodos dessa casa de repouso, ou desse local onde funcionava uma casa de repouso que não estava regularizada. E aí as outras pessoas inalaram essa fumaça, outras 5 vieram a óbito e 2 foram levadas então para hospitais da região. O delegado já esteve aqui no local, a gente observou também, o Bombeiros informou que uma pessoa, uma funcionária que identificou os corpos, ela chegou para fazer trocar o turno e identificou essa tragédia realmente aqui na Zona Leste, bairro Santa Bárbara, próximo a São Mateus. Que terrível, Bruno. 6 pessoas morreram, 5 idosos e uma cuidadora. Bruno, eu ia te perguntar exatamente isso, se tinha alvará de funcionamento, porque o que me chamou a atenção logo de cara é que não tinha nenhuma placa nesse local. Normalmente, quando é um lar de idosos, tem uma placa com o nome, telefone, contato. Então, não era regular. Mas você ouviu aí de vizinhos ou do próprio Corpo de Bombeiros quantos idosos moravam nesse local? Pelo que o Corpo de Bombeiros falou, os vizinhos não tinham informação, Thalita, de quantos idosos estavam aqui dentro. Mas o fato é, ninguém escapou. As 2 vítimas que saíram com vida foram levadas para o hospital. 2 idosas, 2 mulheres, uma em estado gravíssimo e uma outra consciente, foram levadas para o hospital. Outros 5 idosos faleceram, então a gente chega ao número de 7. Existiam 7 idosos aqui dentro, 5 faleceram, 2 foram levados para o hospital e uma cuidadora que trabalhava durante a madrugada também morreu. Agora, Bruno, vamos mostrar então de novo a fachada dessa casa, porque como não era um estabelecimento que tinha um nome e que as pessoas poderiam ser informadas a respeito desse incêndio, da morte de tantas pessoas num único dia, vamos pelo menos mostrar essas imagens e informar novamente que fica no bairro de Santa Bárbara, pertinho de São Mateus, fica na zona leste de São Paulo. Não sei se você tem algum parente que conheça alguém que pudesse estar internado aí. É muito comum, né, Bruno, que as pessoas acabem dando um jeito de encontrar uma solução para abrigar os seus idosos, mesmo que seja assim, clandestinamente. Isso acontece em vários bairros, mas essa casa de idosos então passou por um incêndio e 6 morreram. Exatamente, Mariana, você falou sobre familiares. O capitão do Corpo de Bombeiros informou que nenhum familiar ainda apareceu por aqui. Está tudo muito recente, a nossa equipe foi a primeira a chegar aqui no local. Apenas quem chegou aqui, uma outra cuidadora queria trocar o turno, ela foi a primeira pessoa que se deparou com tudo isso, estava muito abalada, não conversou com ninguém. E depois chegou um homem que seria o marido da responsável pelo local, já foi levado para a delegacia, onde vai prestar depoimento. Mas nenhum familiar, provavelmente os familiares ainda não sabem, vão ficar sabendo assim que eles identificarem os corpos, apenas as 2 vítimas que foram para o hospital, que foram identificadas com documentação. A gente ainda não tem nem a idade, nem o sexo dessas pessoas que faleceram aqui, das 6 pessoas que faleceram dessa casa, que funcionava, né, como uma casa de lar de repouso para idosos, mas que, como repito, o Corpo de Bombeiros informou, não tinha alvará e, como vocês observaram bem, na fachada não tem nenhuma identificação desse tipo de estabelecimento.
Obrigada, Bruno, pelas informações. É algo que é muito comum em vários bairros, em várias cidades no Brasil. Fica a imagem da casa para que, se você tiver algum parente ou algum conhecido nessa casa de repouso, saiba o que aconteceu esta madrugada. E essa cuidadora, né, Mariana, que chegou agora para cobrir o turno, ela vai ser fundamental para a polícia, porque ela provavelmente vai ter os contatos das pessoas, dos familiares. Se ela conseguiu pegar algum registro lá de dentro, né, no meio de um incêndio? Parece que foi num quarto, né? Vamos ver se os registros não estavam, sei lá, numa sala, numa administração, num escritório, porque aí é mais fácil localizar as famílias, né?